Olá, meus amigos queridos do MCast, que prazer imenso estar com todo mundo. Estou aqui hoje recebendo a presença, salva de palmas para ele, Rogério Bona! Isso aí. Tudo bom, meu querido Rogerão? Tudo bem, Bispo, graças a Deus. E é um prazer estar aqui, né? Eu lembro que há uns meses atrás a gente comentou, poxa, bem que a gente podia ter um podcast aqui, Nasceu. né? Poxa, graças a Deus, hein? Tá vendo? Que bom, né? O projeto deu certo. Quando a coisa é de Deus, flui. Não é verdade? É isso aí, exatamente. Bispo. Ó, pra quem não sabe, o Rogério, nascido aqui em SP, tá certo? Exatamente. Um dos poucos paulistas. Rapaz, não tem alguém aqui Paulistano, é paulista? Paulistano, né? É. Qual é a diferença? Paulistano quem nasce na capital. Ah, nasce Paulista é quem nasce no estado. no estado. É. Você é paulistano? Paulistano, exatamente. Rapaz, um prazer conhecer um paulistano pela É. primeira vez. Porque é difícil, Você é de onde, Passo? Você é paulistano também, Meus filhos são Aguinaldo? baianos, mas sou paulistano. Ah, então você é Mariano. meio paulistano, né? Acho que a maioria dos Mas paulistano assim, igual a minha aqui, de índio. Os paulistanos são enxertados. É. Não é não? Não, mas é mesmo, verdade, é pra verdade. você conhecer um paulistano raiz mesmo é difícil. é difícil. Porque a origem do paulistano, ela vem dos imigrantes, né? Dos Sim, italianos. exatamente. Né? Inclusive eu sou Bonacore. Bonacore, é italiano. Bonacore. Italiano, exatamente. Meu bisavô era italiano. Italiano, lá da- nascido nascido na cidade de Nápoles, em na Nápoles. Itália. Exatamente. Você é neto de napolitano. Exatamente. Então, aí está um paulista mesmo, raiz. Raiz. Né? Da origem da essência. Nascido É. no Hospital e Maternidade Pedro II, do outro lado da rua aqui onde a gente está Na gravando. Moca? Na Moca. Então aqui. você é o paulista que representa. Só tem você. Exatamente. Né? Tem que preservar esse tipo de... Tem que preservar essa raça. É. Ô, Passo, você é de onde, Passo? Itabuna, Bahia. Terra boa Aguinaldo também. nasceu Nossa, aqui em São Deus. Paulo, né? E meu querido amigo... daqui também, Paulo? E você, Guerreiro? Também? Poxa, rapaz, que bom, né? Tá vendo? Mas você vê que... eu sou nordestino, mas você vê que é muito difícil. São Paulo é uma cidade, uma cosmopolitana, a cidade de São Paulo. Exatamente. Abriga, né, recebe de braços abertos gente de todos os lugares do mundo, as colônias, maiores colônias de imigrantes, né, japoneses, judeus, estão aqui. Sim, em São exatamente. Paulo. Né? Eu acho que muito acontece também, Bispo, do seguinte: geralmente a pessoa que é nascida aqui, quando ela começa a trabalhar, começa a arrumar um emprego, por causa da calmaria, ela prefere ir para o interior. Realmente. Muitos eu tenho são muitos assim, amigos que trabalham, por exemplo, Exatamente. empresários, né, que eles trabalham aqui em São Paulo, mas tipo assim, mora lá em São Roque. Sim, né? exatamente. Então, tipo assim, eles vêm pra cá segunda, terça e quarta, tem um apartamento aqui pela cidade. Aí quando é na quinta-feira, mete o pé, vai pro interior, fica quinta, sexta, sábado, domingo, volta. Geralmente a pessoa que tem uma Nossa, condição melhor, Empresários, né? sim, ela consegue comprar uma casa no interior, né? Auxilia. Um preço Uma muito hora- mais, uma hora muito e mais, 20 de viagem, né? muito mais barato do que compraria aqui, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida bem melhor. E às vezes uma hora e meia de viagem é melhor do que pegar um trânsito de 3 horas, um exemplo, daqui até Santo Amaro. Às vezes você pega um trânsito na Já Marginal peguei Pinheiros. 4 horas. daqui a São Paulo. Exatamente. Do Tatuapé a Santo Amaro. Sim, sim. Dependendo do E horário. tem lugares interior aqui perto, um exemplo, Atibaia, Itu, Suzano. Guararema, Sim, São exatamente. Roque. E o pessoal vai migrando para lá. Verdade. Ô, Rogério, só pra dar uma pincelada aqui, você já tá na banda mundial desde 2009, tá A certo? banda mundial nasceu em 2009. Em 2009. Mas eu já cheguei na Igreja Mundial em 2006. 2006. Que bom, hein? Exatamente. Você chegou junto comigo, né? Eu Cheguei- cheguei em 2007. Eu cheguei, não sei se o senhor vai lembrar, um evento que a igreja realizou no estádio quando você chegou, eu não estava. no estádio cheguei em do 2007. Palmeiras. Eu acho que foi na mesma época que foi realizado um evento no estádio do Palmeiras. Eu vi as notícias de que o Palmeiras tinha mundial, aí quando eu fui ver era isso aí. Foi, exatamente. Era justamente Foi a reunião da a única vez que o Palmeiras conseguiu um mundial foi quando... Acabei de perder um monte de seguidores da palmeirense. Eu também. Whatever. Você acha que o palmeirense ainda leva essa zoeira aí a sério? Dependendo, né? A zoeira não leva a sério, não, mas eu acho que ultimamente o Palmeiras tem ganhado muito. O Palmeiras é sucesso. E pode chegar a conquistar esse título aí nos Eu próximos sou dias. flamenguista, eu queria estar na situação do Palmeiras, né? Exatamente. Hoje, né? Tá bom. Mas cada um carrega uma sina, né? Se nos chamam de cheirinho,
Também eu não vou Exatamente. deixar para trás. Pois é. Ô, Rogério, você está desde 2006, então, que você falou? 2006, né? né? Cheguei na Igreja Mundial. Você é exatamente. autodidata, é isso mesmo? Sim. Você nunca fez curso, Na verdade, música? assim, eu comecei na igreja mesmo quando eu tinha 11 anos de idade. Eu perdi meu avô num acidente. Acidente não, né? Meu avô, ele era segurança de uma loja de joias e os bandidos, eles foram assaltar essa loja Foi mesmo? e infelizmente meu avô... Tiraram a vida do seu avô. meu avô, ele morreu nesse assalto. Isso foi aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo, no bairro da Penha. E aí eu tinha 10 para 11 anos de idade. Na época, por conta desse fato, eu fiquei uma criança depressiva. Eu não queria ir para a escola. Ficou um trauma, né? Fiquei com aquele trauma. E a minha avó, né, esposa do meu avô, me levou na igreja. Ela ouviu falar, olha, leva esse menino na igreja, né, que ele bom, hein? tá com esses problemas e tudo mais. Só que nesse meio tempo, quando meu avô faleceu, nós fomos morar na casa de umas tias minha, que elas mexiam com espiritismo e essas coisas e tal. E foi uma época bastante conturbada, porque assim, meu avô, ele era o alicerce da família. E quando ele faleceu, a família ficou perdida, né? Então, aconteceu esse fato e num desses dias, uma dessas tias minhas, ela chegou em casa manifestada com um espírito, né? E aconteceu de ela pegar uma faca e vir correndo atrás de mim. Que coisa. E aí eu saí correndo... Isso com 11 anos? Com 11 anos de idade. Eu saí correndo pela rua e o único lugar que tinha aberto, que estava aberto no momento, era justamente uma igreja. Que bom, rapaz. E ali eu entrei, conversei Já, com o velho. pastor, expliquei a situação que estava acontecendo na época, né? E ele falou, não, fica aqui que a gente vai te ajudar. E o que me chamou a atenção mais na igreja justamente foram os louvores, né? Eu lembro que na igreja tinha um grupo de jovens na época, né? E aí esse grupo de jovens sempre tinha reunião aos domingos. E aí eles me convidavam, vamos participar? Eu falei, vamos, né? Vamos. E aí nesse culto dos jovens tinha os louvores e tal. E eu falei, caramba, olha, um dia eu vou ser tecladista da igreja. Eu falei. E aí conheci o tecladista que era da época, o Giovanni Santos. Giovanni. Grande Giovanni. Alô, Didio, um abraço, Giovanni. Eu lembro do Giovanni. Queremos você aqui com a gente um dia. Pois é, Giovanni. Tem que vir aqui no nosso podcast, vem falar aqui. O Giovanni tem história pra contar. Tem hein? muita história pra contar. Esses dias eu tava vendo no YouTube um vídeo antigo do Giovanni. Lembra da Vigília das Canções? Lembro. Eu acho que tava ele e o Renato Suete, Lembro. né? Sim. Saudoso Renato Sim. Suete, né? Bispo Renato, que nos deixou aí há uns... Tem o quê? Uns 3 anos, né? Mais ou menos uns Mais ou 3 menos anos. por aí. Já E- fez parte dessa obra também. E você começou junto ali, né? Começamos Começamos juntos. juntos, Exatamente. O Giovanni tinha cabelo ainda quando começou? Olha, quando eu conheci... Aí ele não veio mais, depois já dessa... tinha Não, agora não. Agora pegaram pesado aí. mas acho que ele não liga, não. Já deve ter ouvido tantas essas Giovanni piadinhas. é super querido. Aí o que acontece? Eu conheci ele na época e ele falou, você quer aprender? Vem aí aos domingos aí, a gente vai te ensinando. E aí, de olhar ele tocar, eu comecei a pegar as manhas, tal, as notas e comecei a tocar. Com 1 ano que eu estava aprendendo a tocar, eu já tocava profissionalmente na igreja. Quando o apóstolo fala de você aí nas reuniões, Sim. né? Nós temos até trechos aí bacanas. Ele fala com um carinho tão grande de alguém que te adotou, Sim. né? Porque você realmente foi um garoto prodígio, assim, né? Você recebeu de Deus esse livramento. E o apóstolo tem um carinho muito grande, não é por todos, mas quando ele fala de você, ele fala de uma maneira diferente. Por exemplo, quando ele fala de você, ele não fala quando ele fala de mim, por exemplo. Que isso, bispo? Não, claro que não. Você foi um garoto adotado pelo apóstolo ali, né? Sim. E ele tem ali um carinho muito grande. Foi realmente. justamente nessa época que eu conheci o apóstolo. Eu tinha 11, 12 anos de idade. Ele fala assim, às vezes eu conheci o Rogério como menino. Agora que a gente começa a... Sim. E ele entender, era né? bispo em outro ministério, né? E eu lembro que nos cultos que ele fazia nesse outro ministério, eu ficava ali do lado do teclado. Do lado do o Giovanni era o tecladista, e eu ficava ali do lado. Observando o Giovanni tocar. E aí, de observar, eu fui aprendendo. E eu me lembro do apóstolo dessa época. Obviamente, também ele deve lembrar de mim dessa época. Eu era uma criança, praticamente. Só tinha cabeça. Desde lá do ministério. eu era magricelo, só tinha cabeça.
Não, hoje o Rogério tá... Né? O que é que o dinheiro não faz, né? Ah, que Você isso. vê, olha só, né? A gente vai se arrumando, né? Como Mas pode, vamos, né, né? Rogério? É verdade. Ô, Rogério, você aceita um café, um chá? Não, eu tô tomando minha aguinha aqui, tá ótimo. Deixa eu te Obrigado. perguntar uma coisa. Você, então, começou aí autodidata, né, Sim. aprendendo. É. Eu considero que a pessoa autodidata, ela tem uma dificuldade e uma carência tão maior do que aquele que tem acesso ao ensino tradicional, que ele acaba se aprimorando mais. Eu lembro que, na época, tinha um pastor chamado Pastor Vanil. E ele... Inclusive, um abraço aí se estiver nos assistindo nesse momento. Pastor Vanil, faz muito tempo que eu não vejo. Tenho contato dele ainda. Então, o que que acontece? Ele chegava pra mim, aos domingos, ele fazia o culto de domingo, de manhã, e ele, a hora que acabava o culto, ele falava assim, ó, você vai sentar nesse teclado, e ele dava uma folha pra mim, com uma música. Você só vai levantar daí a hora que você aprender a tocar essa música. Então, assim, eu fui aprendendo meio Pastor. que... meio Pastorzão raiz. Exatamente. Eu fui Pastor aprendendo... não tem mais fui hoje, não. aprendendo mais... exatamente. E ele falava pra... Hoje, na era do mimimi, um pastor fizer um negócio desse, tá me oprimindo. Sim, não, mas o que acontece? Foi o que me incentivou às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas como que você conhece muita música antiga? Porque eu lembro... Verdade. porque Não, rapaz, você e a Juliana, pelo amor de Jesus Porque Cristo. eu lembro que uma vez... É um museu de Uma vez esse antiguidade. pastor chegou pra mim e ele tinha um livrinho, que é chamado Inário, né? O Inário da igreja. Sim. E ele tinha esse inário, ele chegou pra Harpa. mim, ele entregou esse inário pra mim, ele falou assim, ó, você vai ter que decorar, se você quiser tocar no meu culto, você vai ter que decorar todas as músicas que tem nesse livrinho aqui. Então eu ficava, às vezes, eu ia pra escola, eu lembro que eu ia pra escola, na hora que eu voltava da escola, eu ia pra igreja e ficava no teclado da igreja o dia inteiro, decorando e tocando as músicas pra tocar no culto do pastor. Quer dizer, você já foi, Deus já foi, sabe, aprimorando na sua vida esse dom, Sim, né? exatamente. Esse desejo que você tinha ali de realmente estar interagindo ali com a obra, né, Rogério? Com a obra de Deus. Eu sei que você também é um artista e que você é muito solicitado no meio secular. Sim. E eu falei aqui pro Caju e pro Castanha, que eles estavam contando uma história aqui, de que eles foram tocar numa boate e, e eles falaram, que engraçado, que eles falaram, valha-me Deus, bicho, eu fui num local fazer um evento e eu falei, olha, vocês têm que se alegrar em poder estar em lugares, levando o evangelho e a palavra de Deus a pessoas que estão em situação muitas vezes ali de desespero, né, de Que às depressão. vezes não teriam acesso Não tem aos acesso, meios normais. não tem, porque não há procura, Exatamente. não é o momento, não é o local adequado. Aí eu falei para eles o seguinte, que lá no Rio de Janeiro eu cansei de abrir baile funks. Eu cansei de abrir baile funks. Eu não ia pro funk, mas eu era convidado como pastor, né, para fazer a oração antes do início do baile. E o Rio de Janeiro tem uma... O Rio de Janeiro não é para amadores, né? O Rio de Janeiro é um lugar realmente para quem já tem ali uma certa experiência Verdade. de viver. Ali é- Você tem que saber andar no Rio de Janeiro. Sim. E uma das coisas que o Rio de Janeiro tem é esse respeito, né, pelo evangelho, né, pela igreja. Você vê que isso acontece em todos os lugares. Claro que há pontualmente situações assim, adversas daquilo que é realmente a cultura do Rio. E lá no Rio, por exemplo, eu já cansei de abrir baile funk lá. O dono do morro lá chamava, junto com o pessoal que organizava o baile. E aí vinha um pensamento, para que eu vou lá? Né? Não, vai para fazer uma oração, levar uma palavra para quem estiver ali. Eu falei, que bom, que ótimo, né? E eu ia mesmo. E eu cansei de fazer orações no início, que só abre o baile depois que o pastor ora. Né? Eu cansei de fazer uma oração ali, uma oração. Rapaz, o que tinha de gente que manifestava, que passava, né, que era liberta ali na hora. E logo depois da oração e de uma palavra, eu convidava as pessoas que queriam aceitar Jesus naquele momento, que já me seguisse, já se retirasse dali. Cansei de fazer oração no baile e sair comigo ali 30, 40, 50 pessoas ali, sair lá da festividade, respeitados por todos os que ali estão, tomarem a decisão de já ir em direção lá ao templo mais próximo, à igreja da comunidade,
e ali entregarem a vida para Jesus. Coisa maravilhosa. Sim, porque Né? o que acontece... E eles respeitam isso. As Respeitam, pessoas respeitam. que querem sair ali do baile, Respeito. né? As pessoas que queriam sair dali e já seguir a gente, e eles respeitavam, aplaudiam, né? E ali, depois que eu saí ali, que tivesse as solenidades ali, as festividades, quem quisesse Exatamente. ficar. A gente até recorda de uma passagem na Bíblia que fala de Jonas, né? Deus mandou Jonas ir até uma cidade onde aquelas pessoas não teriam acesso à palavra, Já não tinham. já não tinham acesso. Por isso estavam daquele jeito, Exatamente. aquele comportamento. Exatamente. Então, assim, às vezes Deus coloca a gente em lugares que exatamente Ele está colocando a gente ali justamente para fazer ou fazer chegar Luz. a luz das Em trevas. meio às trevas, é verdade. Exatamente. Esses dias eu fui fazer um evento que a gente trabalha com uma dupla sertaneja. A gente faz sertanejo. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro seu Brad. o Brad. Rapaz, Brad. o que aquele homem toma, pelo amor de Deus? Ele Parece que foi criado no formol. Ele é um milagre da ciência. Meu amigo, você vê um camarada de 60 anos de idade, se ele estacionar um carro num shopping lá, o segurança vai mandar ele tirar Exatamente. Ele vai dizer, não, eu sou idoso, mas não é nunca. Ele Né? parece que tem 40 anos. Rapaz, Olhando que assim, coisa, hein? parece que tem 40 anos. Tem 60, Lá na minha terra 61 fala, anos. benza a Deus, né? A pessoa se cuida, né? Ele faz bastante exercício. Ah, não, mas peraí, tem, né, não, tem a genética ali. Tem que a ajuda, genética boa, é. Um abraço Falou, Bredão. pro Breno, né? Breno sou eu. Ah, Breno não, aliás, a dupla se chama Brad e Brad, Breno. pro Brad. O Brad. O que acontece é o seguinte, eu tava fazendo esse evento e tinha uma senhorinha, Dona Felicidade, um abraço pra ela também, e ela tava triste, sentada lá ouvindo a gente cantar, tava triste. A hora que terminou, eu fui até ela, falei, o que aconteceu com a senhora? Tá triste hoje? Ela, rapaz, infelizmente meu marido recebeu um diagnóstico e ele tá com câncer. E aí, quando ela falou isso, eu senti no meu coração de dar uma palavra para ela naquele momento. Que bom. Eu cheguei no ouvido dela e cantei assim, ó. Deus tem uma palavra para dar para a senhora. Ele falou assim, ó. Não chore, quem cuida de você não dorme. E a gente estava num bar. Pois é, rapaz. Naquele momento, Deus ele estava me usando para levar Claro, algo a ela que ela não claro, teria claro. acesso. Claro. Ela não teria acesso pelas vias normais. Claro. Então, assim, é um trabalho, como qualquer outro, né? Mas você tá cantando música que não é da igreja. Mas, bispo, tem muita música que fala de amor, música bonita. Claro, é o seu né? trabalho. E você tem um papel importante em meio a tantas pessoas que estão espalhadas por aí, né? De levar esse evangelho, essa palavra de Deus, de vida, Sim. para quem estiver em situações das quais não é comum que elas possam receber esse acesso, a não ser que tenha alguém de Deus lá. Aham. A pessoa confunde muito o assentar-se à roda dos escarnecedores, perdão, porque o que é assentar-se à roda dos escarnecedores? É você compactuar, né, com as coisas ou se corromper com as coisas do mundo. Uhum. Se você prestar atenção, onde Jesus mais estava assentado, e ele era criticado por causa disso. Exatamente. Em meio aos publicanos, né, aos ladrões, aos corruptos. Né? Zaqueu não era pessoa que se senta. Se alguém que quisesse prezar da sua imagem ou do seu CPF não gostaria de ser fotografado ao lado de Zaqueu. Né? De uma garota de programa Sim. que entrou no local onde Jesus estava e lavou ali os seus pés, enxugou ali com os seus cabelos. E ele era muito criticado por causa disso. Sim. E Jesus santo, como sempre foi, né, levando a luz a quem estava em trevas, obviamente, muitas vezes ele tinha que estar em lugares que era necessário a presença dele ali, levar a palavra de vida para Sabe quem o que, está que eu sofrendo. acho, bispo, também? Eu vou falar uma coisa. Todo ser humano, independente dele frequentar uma igreja ou não, todo ser humano ele nasce com o bem e com o mal dentro dele. Sim. E a gente tem o poder de escolha. Desde o Éden. Depois gente- que comeram aquela fruta lá. A gente tem o poder de escolha. Eu sou cristão, não é porque eu frequento a igreja. Não. Você frequenta a igreja porque você é cristão. Exatamente. É. Eu não preciso frequentar uma igreja ou ir a um culto para ser uma pessoa boa, não. Isso está dentro de mim. É consequência. Isso está dentro de mim. Eu vou contar uma história. É que eu não gosto de ficar contando história triste, que história triste todo mundo tem uma. Mas eu vou contar a história da minha vida, se eu for contar, as pessoas vão entender, então por isso que ele está onde está. O que acontece? Quando eu nasci, a minha mãe faleceu no parto. Foi. A minha mãe faleceu no parto. Minha mãe, ela tinha um
No seu parto? Sim. Ela tinha uma anemia profunda, uma anemia, né? E assim, se ela fizesse um corte, esse corte demorava meses para cicatrizar. E aí, quando ela engravidou de mim, o médico falou para ela: olha, dona Maria, a senhora vai ter que tirar essa criança, porque se a gente precisar fazer um parto cesárea, a senhora vai falecer. E ela: não vou tirar. E a família inteira, Que exemplo, hein? a família inteira Meu Deus. foi contra. A família inteira queria que ela me abortasse, né? Ou seja, era para eu ser um aborto. Então a família inteira queria que ela me abortasse. E um aborto, não aquele aborto, sabe, induzido, né? Não o aborto induzido, o aborto... O aborto assinado pelo médico. Era algo assim, até... Né, vamos pra preservar dizer assim, a vida dela. Sim, né, até entendível, Exatamente. não é verdade? Então, o que acontece? Quando eu nasci, infelizmente foi feita essa cesárea, né? Não nasci de formas naturais. E nessa cesárea, ela pegou uma infecção hospitalar. Com 2 semanas depois que eu nasci, ela veio a falecer. E o meu pai, na época, né, os familiares dizem que ele sentiu muito isso. Então, o que ele fez? Ele não me criou. Eu fui criado pelos meus avós. E o que acontece? É isso que eu estou falando para o senhor. Eu tenho essa, vamos dizer assim, essa carga moral, né? Desde que eu nasci, eu sei dessa história. Então, assim, eu procuro ser uma pessoa boa, eu procuro ser um cristão, eu procuro onde eu chegar a levar coisas boas. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que a minha mãe morreu. Deu a vida por você. Para eu estar aqui hoje. Então, assim, quando eu ouvi dizer que Jesus Cristo fez a mesma coisa por toda a humanidade, eu falei: não, poxa, não tem como você não ser cristão, não tem como você não ser uma pessoa boa. Então, às vezes a pessoa, ela é uma pessoa boa, o fulano foi para a igreja e mudou de vidas. Tudo bem, mas assim, o bem e o mal já estão dentro da gente, a gente escolhe. É uma escolha nossa. Nós alimentamos quem nós queremos alimentar. Exatamente. Né? Você está falando aí de um exemplo tão bonito, de uma heroína, de uma guerreira, né? Que correu o risco e pagou, inclusive, com a vida pelo risco que correu. Sim. Em preservar a sua vida, amou a tal ponto de preservar a sua vida. E hoje a gente está vendo aí, rapaz, pessoas defendendo aí o aborto, né? Exatamente. A morte da criança. E veja só, não é aquele aborto, como eu acabei de falar da sua mãe, era até uma situação que ninguém ia condená-la se ela escolhesse não seguir em frente com a gestação, porque ela corria o risco, né? Sim. Mas mesmo assim ela tem... Até porque foi uma indicação médica. Sim, mas ela tem a prerrogativa da escolha e escolheu isso. Que coisa nobre, né? Sim, exatamente. É um ato heróico. Agora você vê mulheres aí, meninas, moças que engravidam aí do nada, igual um caso que nós tivemos aí agora no Brasil, em que do nada a pessoa engravidou, né? E ao engravidar do nada, simplesmente resolveu abortar, né? Porque teve ali um relacionamento com um garoto, engravidou e agora vou abortar. A gente é a favor que as pessoas se preservem, né? Em primeiro lugar vem a palavra de Deus, né? A vida cristã já impede qualquer uma dessas situações de ocorrerem. Sim. Caso ocorra, existem aí mecanismos, né? Mecanismos, meios para que possa ser interrompido, não a gravidez, né? Mas impedido ali a gestação. Anticoncepcionais, preservativos, todos os métodos que possam ser usados para evitar, né, a gravidez. Agora, a partir do momento que a pessoa assume a gravidez, eu vou separar aí aquele caso de alguém, por exemplo, que foi vítima de uma violência sexual, né? Que a pessoa, ela não vamos dizer assim, não condenaria, não apedrejaria a pessoa que não quisesse seguir em frente ali com uma gestação que corresse risco de vida. Sim. Mas a pessoa tem a prerrogativa, sim, ela tem a prerrogativa, abusada, sim, escolher, porque faz parte da escolha dela. A sua mãe é uma heroína para mim. Ô bispo, mas eu costumo dizer o seguinte: a pior crise que nós estamos vivendo no mundo hoje em dia
não é crise financeira, é a crise cultural. Porque a gente é de uma época, pelo menos eu não tô tão novinho assim já, tenho 36 anos, né? Mas eu sou de uma época que, um exemplo, se um homem engravidasse uma mulher, ele era obrigado a casar com ela. Pelo menos a minha família ensinava assim. Os antigos ensinavam assim. Hoje a gente vê o quê? Eu não sou a favor, né? Me desculpa. Porque às vezes você vai piorar ainda uma situação. É claro que a gente sabe que antigamente as tradições... Antigamente era assim. Mas eu tô falando de vida. Vamos esquecer tradição, religião, igreja. Vamos falar de vida. Né? Como é que eu posso defender a morte de um inocente? Sim, né? exatamente. Como é que eu posso defender? Mas é o que eu falo. Às vezes a cultura, hoje em dia, muitas pessoas, hoje em dia, estão prezando pelo fim da família. A gente vê aí muitas pessoas... Uma orquestração para destruir as coisas boas. O que acontece é o seguinte. Antigamente, se uma televisão quebrasse, se um rádio quebrasse, se alguma coisa na nossa casa quebrasse, a gente pegava e levava no conserto. Hoje em dia, troca. E as pessoas querem levar isso para sua vida pessoal. O casamento não deu certo? Não, mas é o que está acontecendo. As pessoas estão tratando criança, casamento, relação como objetos. Exatamente. Como objetos. Então, assim, a cultura, a evolução da cultura, claro que muita coisa é bom se evoluir, é bom. Só que muitas coisas vêm para o mal, não vêm para o bem. Né? E o fim da família tradicional é uma das pautas que estão defendendo. Eu conversava com um especialista dia desses e ele falava assim, bispo, o senhor há de convir que o casamento é uma instituição falida. Eu falei, só se for o seu, porque eu fui até direto. Falei, bom, só se for, falo do seu casamento. O meu não, o meu é uma bênção de Deus, meu relacionamento é maravilhoso. A minha vida conjugal, sentimental, ela é uma coisa gostosa de se viver. Isso quer dizer que amanhã ou depois eu não possa ter um infortúnio na minha vida? É possível que sim. Né? Mas não porque a instituição é falida, e sim porque não houve ali cuidados, né? Porque o casamento, o relacionamento, ele tem que ser cultivado, conservado e cultivado. Então, se não houver cuidados, se não houver vigilância, se não houver ali uma atenção, né? Como diz a canção, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Então, se não cuidar, realmente vai se deteriorar. E pode acontecer, pode ser possível que o meu casamento, por exemplo, se deteriore? Pode. Claro que pode. Se não houver manutenção. Mas jamais vai ser porque é uma instituição falida. Porque eu dei alguma brecha, erro, mole, a minha esposa... Motivo, né? Alguma situação surgiu. Às vezes não chega a ser motivo, né? Que a gente fala assim, vem logo na mente assim, uma infidelidade e tal. Mas não é. Às vezes, por exemplo, nem tem questões como essas de infidelidades, por exemplo, na vida de um casal. Eles terminam o relacionamento ali, nunca houve ali da parte de ninguém algum tipo de infidelidade. Simplesmente a falta de manutenção. Manutenção, maus tratos, sabe, desapego realmente, não cuida. Sim. Né? Então acontece realmente aquela separação. E a Bíblia diz que o irmão ou a irmã não está sujeita à servidão. Então, um relacionamento em que você está ali vivendo como um escravo, né? A servidão que a Bíblia se refere é aquele peso de carregar, manter aquele relacionamento, como muita gente mantém ali, né? Empurrando com a barriga, né? Para aparentar ali uma coisa que realmente nem é. A própria Bíblia diz que não deseja isso para ninguém. Tanto que a palavra é até incisiva, é melhor que se separe. Né? Porque viver ambos ali, né? Carregando aquele peso. E hoje em dia, infelizmente, muitos casais vivem de aparência. Mas não quer dizer que a instituição é falida, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Infelizmente, aconteceu isso na minha vida. E assim, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho isso como uma experiência. Uma experiência. Não é o fim do mundo para ninguém. Não é. Eu acho assim, é igual eu falei, todo mundo tem uma história triste para contar. Mas ninguém pode fazer das suas tristezas motivo de vitimismo. Claro. Né? A gente tem que fazer, às vezes, de uma experiência ruim, um exemplo. Meu avô, ele faleceu
trocando tiro lá com os bandidos. Eu podia levar isso como, poxa, coitadinho. Não, a gente tem que tirar disso lições, né? Hoje em dia, se eu sou uma pessoa de bem, é porque eu tive essa estrutura, né, de saber que, a sua mãe não tá com você, seu pai não tá com você, a sua família não tá com você, mas você tem um Deus por você. Certo. Entendeu? E graças a Deus, Deus nunca me deixou cair. Quantos já quiseram que eu caísse. Já quiseram tentar derrubar nossa a vida gente. É uma luta, né? É luta. É um leão todo por dia. dia. É um leão por dia. É um leão por dia. Mas assim, é igual eu falei pro senhor, eu aprendi a ser cristão, não é porque um dia eu entrei na igreja, porque eu frequentei um culto ou porque eu li a Bíblia. Não. Eu aprendi a ser cristão no meu caráter, no meu dia a dia. É assim. Você falou isso aí. Eu não sou cristão porque eu vim para a igreja. É o contrário. Você veio para a igreja porque você aceitou a Cristo. Aliás, a igreja é um local de congregar pessoas que professam da mesma fé. Exatamente. Né? Que comungam da mesma fé, que professam da mesma fé. Então é um grande encontro, né? Sim. É um encontro com Cristo. É a casa de oração, é o lugar que nós nos reunimos ali para congregar, falarmos sobre assuntos que nos interessam, né? Louvarmos com músicas que nos agradam, que nos elevam espiritualmente. Então, na verdade, a igreja é um local de grande festa, de grande festa. Quando a Bíblia fala celebração, quer dizer uma grande festa realmente. É um local de adoração e de festa. E por falar em adoração e festa, eu sei que você já levou esse louvor aí, rapaz, pro mundo todo, né, Rogerão? Já, graças a Deus. Vários países, né? Graças a Deus, assim, até pela minha origem, assim, né? Olha, eu vi uma cena, você nem sabe disso, nunca lhe falei, nem você imagina que eu ia te dizer, mas eu vi você em Salvador super emocionado. Tava. Eu vi a cena. Tava sim, porque assim... Tem as imagens aí, você tava realmente ali... Eu vou falar pro senhor assim, não é todo dia que a gente tá feliz. Não é todo dia que a gente tá feliz. A gente passa por situações na nossa vida, até hoje, né? Que, infelizmente, às vezes tira a nossa paz, ou vem para tentar tirar a nossa paz. Faz parte. Mas quando a gente começa a louvar Deus, quando a gente chega ali naquele ambiente, igual eu cheguei na Bahia, e eu vi aquele povo louvando com tanta fé. A Bahia é uma energia, né? É uma energia. E assim, eu vou falar uma coisa que eu fiquei emocionado ali. Você vê pessoas ali, tinha gente ali desde as 4, 5 horas, teve gente que passou a noite ali. Pessoas cadeirantes, pessoas que estavam ali doentes, pessoas que estavam com problemas piores do que qualquer problema que a gente... Ao ar livre? Ao ar livre. Ali no relento. Exatamente. Assim. O dia estava agradável, mas... E vou falar uma coisa para o senhor, quase que esse evento não acontece. Porque antes a gente chegou lá às 6 horas da manhã, passou uma ventania, lá chama-se Parque dos Ventos. Agora eu sei porque o nome... Passou uma... Agora eu entendi o nome. Passou um vendaval ali que derrubou toda a estrutura. Toda a estrutura de... E o baiano lá camarim, o Jabá ficou doido lá. Desesperado. Camarim caiu, foi tudo para baixo. Som molhou tudo. Jabá, para quem não conhece, está assistindo o podcast, é o camarada que já está também há muito tempo acompanhando a gente, exatamente. Né? E ele que cuida de toda essa parte de som, de palco, exatamente. Logística. E aí, quando a gente chegou lá, o pessoal tava numa correria danada, porque ia atrasar tudo. Deus. E falam do baiano, hein? Falam que o baiano é descansado. O baiano é raçudo. Não, rapaz, o pessoal tava trabalhando pesado lá. E aí, quando eu cheguei, naqueles dias eu tava passando uma situação muito complicada, sabe? Problema pessoal. E eu vi aquele povo louvando com tanta fé, eu falei assim... Mexeu com vocês. Só vocês. Na hora que eu falei, só vocês... E veio aquela, sabe? Aquela energia. Ei, Bahia. É verdade. Eu não consegui me conter. Que coisa linda. Eu não consegui me conter. O povo te abençoou. Exatamente. Você sabia me senti eu abençoado. Como pastor, a gente sobe no altar para abençoar o povo. Esse é o intuito. A ideia é essa. Mas quantas vezes eu subi no altar e fui abençoado pelo povo? Sim. O povo me abençoa. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso. O que acontece é o seguinte... Você ser cristão, você ser de Deus, não significa que você não vai ter problema. Não. Problema. Aliás, o senhor mesmo fala, né? Você não quer ter problema? Morra. Eu não tô falando mais isso, não. Morra. Eu me converti.
Nas outras vezes que eu passava aqui, Não, mas é eu perguntava, verdade. pô, quem não quer ter problema? A Mas é galera verdade. levantava a mão naquela empolgação, né? Poxa, ele vai lançar uma palavra boa aí pra mim, nunca mais ter problema. Mas é verdade. Aí eu E via, assim, não, então só tem um jeito, né? só que às vezes a gente chega fraco e o povo levanta a gente. É verdade, é verdade. A energia das pessoas faz a gente se sentir bem. Então aquele dia ali foi um Foi dia maravilhoso. Foi um dia especial demais. Você teve no Japão também, não teve? Japão, Estados Unidos, Terra a do gente sol viajou nascente. bastante. bom. Olha, Você imaginou que ia rodar o mundo todo assim? jamais. Não, até, poxa, tô contando minha história aqui. pro senhor. Sonho pode Eu lembro- ter, né? Mas... Eu lembro que quando eu era criança, quando eu era pequeno, pessoas chegavam pra mim e falavam assim: olha, você nunca vai ser nada. Sempre Você tem, né? nunca vai ser nada. A turma que joga pra baixo. É, porque assim, todos os meus amigos tinham uma estrutura familiar. Todos os meus coleguinhas de escola, era dia dos pais, dia das mães, eles estavam lá com os papai do lado, com a mamãe do lado. Eu não, eu sempre fui uma criança sozinha. Então, assim, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim: olha, você tem que estudar bastante, porque se você não estudar, você nunca vai ser nada. Pra compensar, né? Eles Pra acham- compensar, entendeu? Então, assim, claro que Deus me abençoou, né? De eu ter esse dom de hoje louvar, de cantar, mas eu tive que estudar também bastante, Sim, sim, sim. né? Então, assim, e eu achava que eu nunca ia sair de São Paulo. Eu falava, não, um dia eu vou trabalhar, vou viver minha vida e vou viver aqui. E olha como Deus Pois abençoou, é, né? você vê como são as Olha como coisas. Deus abençoou. Você, exatamente. você rodou mais que o Elvis Presley. É. A primeira viagem que eu fiz pra fora de São Paulo, É, o Elvis nunca saiu dos Estados Unidos, não. é verdade. Não é verdade? mesmo, é. E Ele você tinha o tem- sonho de tem um fazer sonho, a não turnê. fez, né? Aliás, Você viu o filme? tem um filme agora novo, É. né, do Elvis, é maravilhoso. Eu assisti. Eu gostei. É emocionante. Gostei muito, é emocionante. Achei que poderia lições abordar, boas, né? achei que poderia abordar um pouco mais a glória do, né, que foi a carreira do Elvis, mas foi focado mais na briga que ele tinha com o empresário, né? Praticamente. É uma história que deixa lições. Mas é né? verdade. Assim como o Michael lições. Jackson. É. Eu sou A muito gente tem que fã examinar. A também. Bíblia, sabe o que a Bíblia fala acerca disso? Né? Tem gente nos assistindo e pergunta: o que isso tem a ver com a palavra? Tem tudo. Irmão, tudo na vida gira em torno da palavra. Necessariamente você não precisa usar o nome ali. Por exemplo, tem livros da Bíblia que eles foram escritos e em nenhum trecho fala-se o nome de Deus. Né? É verdade. Mas não é porque não se fala o nome de Deus que não se fala de Deus. Deixa subentendido. Não, deixa muito claro, né? Apesar do que, não me pergunte por quê, né? Não houve ali eu diria, a necessidade, né? Porque você pode trazer e extrair coisas boas de tudo. Sabe o que a palavra de Deus fala acerca do que nós estamos debatendo aqui, conversando, trocando ideia? Que nós temos que examinar tudo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. E reter o bem. Né? Então, de lições do cotidiano, de situações aí seculares, você pode ali obter ali uma resposta, uma visão da vida que é a visão de Deus, das coisas de Deus. Exatamente. Você rodou vários países, levou Vários. a palavra de Deus através da música. Sim. Você sabe que a música ela abre portas? Quem foi que falou, rapaz? Não sei se foi o Luther King. Quando não puder falar, cante. Né? Quando você não puder falar, cante. Porque realmente a música é um protesto também, ela é uma forma de você pregar, é uma forma de Exatamente. você falar ao coração das pessoas Exatamente. de uma maneira especial, que não é ali a da fala. Né? Isso é importante. Eu tenho. Uma vez eu fui convidado para cantar num culto, numa igreja de um amigo meu lá em Itaquaquecetuba. E ele falou para mim assim: olha, Deus tocou no meu coração aqui e eu queria que você desse uma palavra também. Eu falei: rapaz, tem certeza? Ele falou: tem. Eu falei: não sou acostumado não, né? Porque o pessoal não sabe, mas eu sou meio na minha. Eu canto e tal, mas eu sou meio tímido para falar assim. Às vezes dou umas travadas, mas tudo bem. Aí eu falei assim: então vou dar uma palavra para esse povo. Sabe o que eu falei? Falei assim: qual foi o primeiro milagre que Deus fez? O primeiro milagre que Deus fez. Foi transformar água em vinho? Não. O primeiro milagre foi a voz. Porque sem a palavra, nada existiria. Então, o primeiro milagre de Deus foi a voz. Então, a gente tem que usar a nossa voz para levar coisas boas.
Não, E é a palavra tem poder. Se você fala, um exemplo, se você chega no seu filho, numa criança, e fala assim, moleque, você nunca vai ser nada na vida. Um pai falar isso para um filho, ele tá amaldiçoando o filho. É porque tem autoridade também. É autoridade. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala Vigiar bem. e com o que a gente ouve, É. né? Um exemplo, esses dias eu liguei o rádio do carro, tava vindo de casa para cá, pô, tanta música que só fala de porcaria. Você tem que ter cuidado, É. biblicamente, você tem que ter mais cuidado. Você tá certo. Sim, Tem que ter cuidado com o que fala e cuidado com o que ouve. Mas, biblicamente, você tem que ter mais cuidado até com o que você ouve. exatamente. Porque a fé vem pelo ouvir. Mas não é só a fé que vem pelo ouvir, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra certa, a coisa Sim. boa. Sim. Produz fé em você. Mas aquela palavra que é nociva, que é ruim, produz morte. Né? Então você tem que ter mais cuidado em ouvir do que em falar. Porque ouvir, quando você ouve uma coisa ruim, nem que você não queira, produz dúvida e morte dentro de você. Exatamente. Agora, quando você fala uma coisa ruim, necessariamente não vai acontecer. Porque biblicamente, a maldição sem causa não encontra pouso. Então, o que você profere, mesmo sendo uma coisa ruim, tem que existir ali um motivo, uma base, né, para que ela possa brotar. Ou seja, Acontecer. a semente tem que ter uma terra. É verdade. Então você pode falar uma coisa ruim, mas se ela não tiver fundamento, mesmo que você fale uma coisa ruim, não quer dizer que ela vai acontecer. Porque Exatamente. a maldição, sem causa, não encontra pouso. O que você fala tem que ter respaldo para acontecer. Mas o que você ouve, não. Exatamente. O que você ouve, não. O que você ouve, se você ouviu, E se você ouvir e a coisa guardar no ruim, coração, já pô, nasce, já produz. exatamente. Né? Já produz. Exatamente. Então o que acontece é o seguinte, eu sempre gostei de cantar. Quando eu era criança, eu lembro que eu tenho um vídeo meu, eu não sei se a produção tem, eu acho que não tem não, mas tem algumas fotos Tem, dele, sim, tem, sim. deve ter. Tem um vídeo meu, Ah. eu com 5 anos de idade cantando na escola. Então assim, eu desde criança eu sempre gostei de cantar. E quando eu fui crescendo, né, e obviamente fui para a igreja, eu comecei a sentir, poxa, prazer nos louvores da igreja. Então eu falei, poxa, eu gosto tanto de cantar, eu preciso usar isso para Deus, para Deus. Que bom. E aí, graças a Deus, né, ele me abençoou com esse dom de cantar. Nunca frequentei escola de música, aliás, deveria, mas nunca frequentei. Né? Geralmente as pessoas se aprimoram depois, mais por uma questão de, sabe, de... Se eu te falo a verdade, por exemplo, eu sou pastor há 33 anos que eu prego o evangelho, né? E prego o evangelho na prática, como os discípulos de Jesus, como os profetas, né? Na prática mesmo, saindo lá, levando a palavra de Deus, vendo os milagres, tendo em mim as credenciais do apostolado. Não, e isso eu sou testemunha, viu, gente? Eu conheço o Bispo Amaury já faz muito tempo, né? Mais de 10 anos já, né? Mais de 10 anos. A gente acompanha a vida, né? E a mais do que isso, eu sempre levei a palavra de Deus. E há algum tempo atrás eu fui fazer uma reunião na Inglaterra, mas foi uma luta para mim entrar na Inglaterra porque faltava ali uma credencial, uma formatura, porque a burocracia exige, né? Por exemplo, eu fui fazer reunião agora com os sargentos, né? A primeira reunião foi feita. A segunda reunião que eu vou fazer agora no quartel, se eu não me engano, no Barro Branco, não sei. Eu faço culto, levo a palavra de Deus nas penitenciárias, nos presídios, nas delegacias, mas agora está tendo ali umas exigências em alguns órgãos do Estado, que a pessoa tem que ter ali uma credencial. Então você vê que por via da exigência burocrática, às vezes a gente corre atrás de procurar fazer. Aí tem que estudar, tem que correr atrás. Mas não curso, é por causa da pregação do evangelho muitas vezes. Eu acho que acontece isso com, por exemplo, os cantores, artistas, né? Exatamente. Jornalistas que têm um dom maravilhoso. O cara tem um dom de comunicar,
maravilhoso, incrível. Um exemplo. Mas às vezes não tem ali o curso de jornalismo, que uma Sim. pessoa de repente tem, não tem a relevância que o outro lá, né, com toda a unção, né, com tudo aquilo que Sim. Deus deu, o cara consegue fazer. Um exemplo, um cantor. Ele pode cantar bem, pode ser autodidata, tudo bem, como eu sou. Mas se chegar uma hora, ele não começar a frequentar um fonoaudiólogo, ou se ele não aprender a utilizar, aprimorar a voz mas dele... eu estou dizendo, isso vem como consequência. Sim. Não é isso que faz o artista. Não é. Mas assim, o que acontece chega um momento que você precisa ter esses cuidados para você permanecer. Porque quantos começam a cantar e aí começa a forçar a voz, hoje em dia já não tem voz mais. Não tem voz, chega uma hora que a voz acaba. Então assim, você tem que ter uma manutenção também da voz, você tem que aprender técnicas para você não forçar tanto na hora de cantar, né? Porque tem músicas, tem músicas que exige muito, né, do cantor. Mas o Rogério Bona não é Rogério Bona porque teve essas técnicas primeiro para formar o Rogério Bona. O Rogério Bona é porque Deus deu a ele o dom, né? Experiência. Exatamente. Experiência, primeiramente. E aí vem os aprimoramentos. Agora, você sabe o que é que me deixa impressionado aqui? É que, por exemplo, você tem sua linha, né? Sua linha. Os Filhos do Rei tem a linha também dos Filhos do Rei, né? Que é aquela linha mais sertaneja, né? Que é aquela coisa feita em dupla ali, primeira, segunda voz. As meninas do coral maravilhosas, né? Karina, Bruna, Noemi, né? Exatamente. Nós temos grandes artistas ali, pessoas mesmo da mais alta categoria ali nos instrumentos. Não é verdade? Exatamente. Ali graças a... Eu acho que Deus, ele faz tudo certo. Deus, ele... como fala, né? Ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Sem dúvida. E a banda mundial... Aí vocês todos juntos, rapaz, é incrível aquela coisa sincronizada. É um casamento, parece, né? Pois porque veja só, você pega ali o Ramires, você pega ali o Joseph, irmão o dele. Joseph, né? O contrabaixo, cara, contrabaixista excepcional. Né? Você pega os Filhos do Rei, que tem o trabalho deles solo também. Sim. Tem a linha sertaneja. Daniel, que tem uma Daniel voz voltada tenor, mais pra... Não, Daniel é um tenor. Espetacular. Aí você junta todo mundo assim e fala, meu Deus, não vai dar certo. Né? Porque, por exemplo, você pega o Messi, né? Você pega o Pedro do Flamengo, tá certo? Você pega o Arrascaeta, você pega o camarada lá né, que tá jogando bem lá no PSG, né? Você pega o Neymar, você pega o Mbappé. Aí tá bom, os caras são fera. Agora bota todo mundo junto ali, vai ser uma... Vai ser uma salada porque um vai querer brilhar mais que o outro. Pois e não tem aquela sincronia. Aí vocês têm seu trabalho, o Rogério tem a linha, sua linha, Filhos do Rei, você vê os meninos lá, cada um tem o seu estilo. Mas quando junta todo mundo, rapaz, que coisa, que milagre, velho. É porque o que acontece é o seguinte... Não é que a coisa flui assim. Ali dentro... Ninguém quer brilhar mais do que ninguém. A gente está unidos num propósito. Qual que é o propósito? Levar a palavra através do louvor para as pessoas. Então, ninguém quer brilhar mais que ninguém. Ninguém precisa se sobressair mais que ninguém. A gente tem que fazer a banda cumprir com a tarefa dela. É uma equipe, né? Qual que é a tarefa que nos foi dada? Levar a mensagem de Jesus para as pessoas através da música. Pois é, que coisa bacana. Aí assim, mas por que cada um né, tem o seu estilo de cantar, ninguém atravessa ninguém? Porque antes de nós chegarmos ali, cada um tem a sua história. Cada um foi moldado. A gente foi moldado para estar onde está. Bacana. Eu acredito que todo mundo ali dentro, um exemplo, a história dos Filhos do Rei, estavam aqui semana passada, não é isso? Se você pegar a história de vida deles também, linda. É uma coisa impressionante. Impressionante. Aliás, se juntar a banda toda, a gente sentar numa fogueira e começar a contar a história de vida, meu amigo. Eu vou falar... Não, a gente vai fazer isso no podcast. Eu não imaginei que o Rogério Bona... Né, enfrentou tanta dureza, tanto momento difícil, que a sua luta foi realmente grande. Né? Você não caiu de paraquedas na vida. Né? E quando a gente senta aqui no podcast, rapaz, a gente ouve coisas... Você falou, eu conheço há 10 anos, Bispo, eu também. Né? A gente já sempre conversou, sempre esteve nas reuniões, batemos papo. Eu nunca imagino, nunca
sabe, aliás, o Brasil que está nos acompanhando e o mundo não sabia deste lado aí, dessa luta que você enfrentou, Rogério, até quase chegar onde morri tá. já várias eu lembro uma vez, eu estava em outro ministério. Já passou umas poucas aí, né? Eu estava em outro ministério. Aí veja só o que aconteceu. Eu cheguei em Recife, me transferiram de São Paulo para Recife. Cheguei em Recife, na mesma semana que eu cheguei em Recife, eu estava conversando com alguns pastores na igreja e eu vi um mosquitinho pousar no meu braço. E eu fiz assim, ó, puf, bati no mosquitinho. Beleza. Bispo, passou acho que 24 horas, algumas horas passaram. Eu comecei a sentir uma febre, um negócio ruim. Uma coisa que só Deus para explicar. Aí, não tem vergonha de falar isso não. Fui no banheiro, era só sangue saía. Só sangue. Falei, meu Deus, eu tô doente, tá acontecendo alguma coisa comigo. O que aconteceu? Eu cheguei no bispo desse ministério e falei, bispo, preciso correndo pro hospital. Cheguei no hospital, fui fazer os exames, né? O médico virou para mim e falou assim, você tá com dengue hemorrágica, vai ter que internar agora. Gravíssimo. E eu tinha acabado de chegar lá em Recife, né? E era um surto que tava tendo na época lá. Eu nunca tive isso na minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou morrer. E eu fiquei 15 dias internado no hospital da Unimed, lá em Recife, quase morri por pouco. Porque assim, eu comecei a ter esses sintomas e eu achava que era normal. Tudo nessas correrias. Na correria da vida, achei que era normal, continuei trabalhando normal. É uma febre, uma hora vai passar. Eu fiquei 3 dias com essa febre, 3 dias vomitando sangue e né, fazendo, né, as coisas, sangue, bispo. E assim, já né, aconteceu de largar largar lá o teclado. O teclado e sair correndo. Já aconteceu. Já aconteceu comigo também. Já. E aí o que acontece? Fiz o tratamento, graças a Deus passei por essa, mas são experiências na vida assim que a gente vai levando. E assim, o que não mata engorda. Né? Deus ele vai contando com a gente, né? Vê se da próxima vez você sopra o mosquito. Não. E eu achava que era uma coisa comum, normal. Coisas lutas São da vida. Experiências da vida. E aí o que acontece? Eu lembro que quando eu era criança, eu estava aprendendo a cantar ainda. Um rapaz chegou para mim e falou assim, ó, tudo na nossa vida é treino. Tudo que você vai passar na sua vida é um treino, é uma experiência para você subir um degrau. Né? E a gente tá subindo esses degraus aí até hoje. Tem muito degrau para subir ainda, bispo. Vamos em frente, vamos escalar. Vamos escalar. Tem um hino bonito que fala sobre isso, escalar os degraus. E vamos compor mais músicas juntos, né? Você sabe que o Rogerão é parceiro, né? Nós já compomos aí os 2 temas da Noite de Abraão, em parceria com o Rogério, né? Que sempre traz ali um arranjo, uma melodia, a coisa mais linda do mundo. Eu entro com a letra, ele entra com a melodia. A gente já fez aí 2 músicas aí, sucesso, hein, Rogério? 2 e vai ter mais ainda. Vai ter mais, Eu lembro que a primeira canção da Noite de Abraão tocou no Brasil inteiro, né? Dá uma palhinha pra gente aí. A primeira, deixa eu lembrar agora. O início, né? Dá uns brancos, né? Dá uns brancos no início. E aqui não tem corte não, é tudo direto. A Dias Melhores Virão é a segunda, né? Não, Dias Melhores Virão já tá na mente, né? Mas a primeira também deu branco aqui agora. A primeira fala assim, ó. Na minha casa, o refrão. Na minha vida, na minha família eu vou prosperar, no meu trabalho. Você sabe que essa música aí, depois que a gente tocou ela e cantamos ela aí na Noite de Abraão, rapaz, cara, você sair ali na rua, nas ruas aqui no entorno da Cidade Mundial, eu não sei como é que consegue, velho. Os caras já tinham CD gravado, meu irmão. Acho que eles pagam eles pagam pro operador de som gravar. Será? Bom, não sei. olha aí. Denúncia! Rogério Bona. Olha só. Sabe por que não? Nunca vai morrer. Os caras gravaram o CD, né? E vendiam ali na 25 de março, aqui nos entornos. E vinha a sua voz cantando. E ainda vinha a minha no culto interrompendo, falando, canta igreja, canta Brasil, tudo no CD. O povo quer nem saber. Você sabe que às vezes a gente tá no culto tocando, né? A hora que acaba o culto, o povo vem e fala assim, eu quero aquele CD que tá tocando lá fora. Tem que lançar. O que CD que tá tocando lá fora? Nem eu sei. Da música nova de Abraão. Falei assim, meu filho, nem eu lancei o CD ainda. Já tá lá. Tá tocando lá fora. Eita, é assim mesmo. Mas assim... A segunda canção
A gente, por conta do tempo, né, da evolução, né, teve Sim. o quê? 4 anos para cá, primeira É, tema da Noite de Abraão, 3 anos, né? 3 anos pra cá. Agora, com o advento da tecnologia, das plataformas de streaming, a gente sentiu menos. Assim, é que ninguém usa muito CD hoje, né? Mas Exatamente. a gente vai e acessa, né, nas plataformas. Mas tem que fazer um single A gente simbólico tem que fazer aí um para. clipe. Um clipe também. Tem que fazer um clipe. Né? dessa Todos os música direitos reservados à Igreja Mundial do Poder Sim, de Deus. já- Doamos, né, Rogério? Assim que a gente terminou de fazer a canção, Doamos todos antes os direitos. antes de divulgar, já foi doado todos os direitos, passado todos os direitos pro nome da igreja. Para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Tem Exatamente. que fazer um single aí em homenagem aí aos 5 anos da Noite de Abraão. Aí né? sim. 5 anos consolidada ali, Noite de Abraão. Agora, Você sabe quando começou a Noite de Abraão? Era só no Brás, comigo aqui, às 18 horas. Hoje, só aqui em São Paulo, são 4 concentrações da Noite de Abraão. Só Forte. aqui na capital. 9 horas da manhã em Santo Amaro, né? 3 da tarde, que é a tarde de Abraão. a tarde de Abraão, e às 7 horas da noite, a Noite de Abraão, com Bispo França. Exatamente. E ainda tem a Rio de Janeiro, né? Agora, por causa do horário político, mudou. Agora entra o Rio de Janeiro à noite, mas continua a Noite de Abraão aqui também. Eu falei no Brás, são 3, né? Só aqui em São Paulo são 3. A primeira em Santo Amaro, 9 horas. Depois eu estou aqui às 3 da tarde. O Bispo França vem às 7 horas da noite. Entra o Rio de Janeiro lá com a Noite de Abraão, que a gente começou a Noite de Abraão também no Rio de Janeiro, Sim. quando eu fui para o Rio. Hoje o Bispo Romero faz lá a Noite de Abraão, arrebenta, sucesso. Não cai, a Noite de Abraão. Sucesso. Quando a coisa é de Deus, fica, permanece. Já virou Não, permanece. marca registrada Só da que não é igreja. só no Rio, não. Hoje tem Noite de Abraão em Curitiba, Paraná. Não, tem um amigo nosso. A Noite de Abraão é como Abraão, ela sai expandindo. Tem um amigo nosso, tecladista, mandar um abraço pra ele aqui, Romário, lá do Rio Grande do Norte. Esses dias ele ligou pra mim e falou, o bispo aqui quer cantar a música da Noite de Abraão nova, tal, passei pra ele. Ou seja, lá no Rio Grande do Norte também já Noite estão fazendo. de Abraão, em Portugal, inteiro. Noite de Abraão. Deixa eu mandar um abraço pro Bispo Rodrigo Lopes. O Bispo Rodrigo Lopes, ele cantava a primeira vez, esculhambava a música da Noite de Abraão, na verdade. Ele acha que ele é cantor sertanejo. Não, Fala pra ele isso aí, por favor. o bispo, um abraço, viu? Não, ele Deus canta bem, abençoe. Manda bem. Um abraço, Ele Bispo. quer fazer parte da banda, na Bispo verdade. Rodrigo né? Lopes, pastora Tibúrcia. Sempre vai ter uma vaga pro senhor aqui na Tá nossa certo. banda, viu? Aí, bispo, voltando ao assunto que o senhor tava falando, né, das viagens. Olha que engraçado, né? A gente Já teve acha... em Portugal já? Portugal, já fomos em Portugal. Acho que inclusive, era na época do Josivaldo Batista, estava lá. E aí o que acontece? Quando eu cheguei no Japão, eu achava assim, como é que será, né? Você ir pro Japão. Engraçado. Povo acolhedor, hein? Povo Acolhedor, maravilhoso, maravilhoso. uma educação que você não faz ideia. Verdade. E assim, eu chorei quando eu cheguei lá. Porque imagina você sair da sua cidade, de onde você achou que nunca ia sair na sua vida, e ir pro outro lado do mundo, Do outro lado do mundo, que coisa. numa missão que Deus te Tem deu. artistas aí de seculares que já estão na caminhada há muitos anos que nunca Que tiveram nunca foram oportunidade. E ó, vou falar pra vocês, é igual... Como é igual, essa obra é maravilhosa. É igual né? aqueles desenhos japoneses, mesma coisa. Ó, o poste, a rua, é tudo igual. As Não, casinhas, incrível. tudo... Eu tive em Nagoya. Nagoya não é Tóquio, né? Mas já é uma cidade grande, importante no Japão. Mas olha, rapaz, você vai no centro de Nagoya, Aí a gente vê... tudo de LED, tudo iluminado. Aí a gente tudo vê eletrônico. como que Tecnologia. muda a tecnologia Incrível. de um país para o outro. Você chega lá no Japão, cada esquina, nas esquinas tem uma máquina de café. Não, tem máquina de tudo lá. Máquina de tudo. Você tem Aí máquina você- de celular, você coloca lá e cai um iPhone. Você põe a moedinha lá, e aí você escolhe café quente, café frio, café isso, café aquilo. Eu falo, rapaz, botar uma máquina dessa numa esquina lá de São Paulo, Deixa eu te contar uma história. essa máquina vai durar um dia. Deixa eu te contar uma história. Eu fui em Tóquio, fui eu, Bispo Pierso, o pastor André, fomos ver uma igreja, um salão lá em Tóquio. Pegamos o trem bala, 320 km por hora. Rapidinho chegamos em Tóquio. Saímos de Nagoya e fomos para Tóquio. Eu cheguei em frente a Shibuya, que é aquele cruzamento lá que passa 1 milhão de pessoas por dia. Tem um Starbucks bem na frente. E eu fui tomar um café com eles e adquiri um copo bem bonito do Starbucks, um que conserva o café bem quente ali por vários tempos, por um longo período. Eu não sei o nome, eu sei que era lançamento, acho que nem no Brasil tinha na época, hoje já tem. E aí eu fui fazer um vídeo no cruzamento, deixei o copo em cima
de uma... No balcão. Ou não no balcão, na rua. Na rua, eu acho que era alguma muretinha. caixa de telefonia, alguma coisa do tipo. Eu deixei em cima, né, bem exposta, e fui gravar, né? Gravar para mim, fazer uma chamada e depois retornava lá. A Rose estava perto também. Eu achei até que ela estava olhando e tal. Resultado, a gente se empolgou, atravessamos para o outro lado, gravamos, e aí fomos pegar o outro, o trem, ou fomos pegar um táxi para ir até o local para ver o salão. E nisso, eu me lembrei, meu Deus do céu, minha garrafa meu copo novinho que eu comprei, né? Larguei lá, já era. Aí a gente fez o que tinha que fazer, voltamos para passar pelo cruzamento de novo, para voltar para pegar o metrô, o trem, na verdade, o trem-bala, voltar para Nagoya. 4 horas depois, quase 5 horas depois, quando eu olho em cima da marquise, está lá o copo, do mesmo jeito, ninguém pega, ninguém toca. A educação deles é uma coisa... Tanto que quando... Eu não sei se você vai lembrar, quando eles vieram para a Copa do Mundo... As bicicletas ficam nas ruas, assim. Você pergunta, por que essa bicicleta está na rua? Alguém veio de bicicleta para cá, se cansou, deixou a bicicleta aí, pegou um trem, foi embora e depois pega. Depois pega, exatamente. Quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, o pessoal do Japão... Eu não sei, as imagens vazaram, né? Saíram essas imagens para o mundo inteiro. Eles recolhiam no final dos jogos... Eles levavam uma sacolinha para recolher os lixos. É um povo muito disciplinado. Os japoneses que quando eles vieram para cá... E gostam de futebol. Rapaz, onde você demais, passa... Você tá doido, futebol lá Nossa, é demais. Pois é. Rogerão, rapaz, que bacana estar falando com você se abrindo aí, falando coisas que a gente não sabia. Prazer é todo meu. Prazer imenso no nosso podcast. Exatamente. Marcaremos outros, tá bom? Deixa aí seu contato. Eu quero certo? deixar registrado aqui a minha satisfação de estar aqui, né? Dizer que tem o senhor como bispo também da igreja, mas como amigo, primeiramente, em primeiro lugar, né? A gente acompanha sempre a vida, a família, né? Obrigado pelo carinho. Estivemos juntos já em várias situações. Eu lembro uma vez que eu passei o final de ano na casa do bispo, fui muito bem recebido. O senhor lembra disso? Lembro. Ficamos no karaokê lá. Karaokê, nossa, é muito bacana. E assim, é um prazer para mim estar aqui, contar um pouquinho da minha história, né? História que eu acho que todo mundo tem uma história de vida interessante. Todas as pessoas já passaram por experiências e dessas experiências, hoje elas estão onde estão, né? Então, assim, nada é à toa. Por que o cantor tá lá? Por que o fulano tá lá? Por que o bispo tá lá? Sempre tem um porquê, né? E às vezes as experiências da nossa vida nos traz até onde a gente está. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, para mim é uma satisfação muito grande dizer que estamos com vários projetos aí pela frente, né? Não só dentro da igreja, pastores também de outras igrejas, de outros ministérios que quiserem convidar a gente para cantar, a gente vai também. Entre em contato, tá aí o telefone, né? Redes sociais. Vamos deixar, quem quiser E tá solteiro, hein? Gerão, tá na pista! Divulga não. Aí o que acontece? Meu Instagram é rogério.bona. Quem quiser seguir no Instagram, rogério.bona, eu sempre estou postando lá meu dia a dia, coisas que a gente tá... Projetos novos, coisas novas. Fiz uma canção agora há pouco tempo atrás que fala do tempo. Essa canção que já tá, né? Tá aí, disponível? Né, tá disponível no meu canal no YouTube. Fala do tempo, fala que a gente não pode perder Qual tempo. Qual o canal do Rogério no YouTube? Rogério Bona. Rogério Bona, YouTube. Rogério Bona. Se inscreve aí, ativa a notificação. Essa canção eu compus ela há uns tempos atrás. E ela fala que a gente não pode perder tempo na vida. Eu vou conferir lá, terminar aqui eu vou lá entrar conferir. Em 2018, o meu pai, ele teve uma doença e ele me convidou, me chamou, né? Para ir ao hospital para visitá-lo. E o meu pai, biológico, né, no caso, eu nunca fui criado com ele. Ele teve outra família depois que eu nasci e tudo mais. E o que acontece? Em 2018 ele foi acometido de uma doença e ele me chamou para ir no hospital. Ele falou, quero falar com meu filho. No hospital a gente teve uma conversa e eu falei para ele, não pai, vamos fazer o seguinte, a hora que o senhor sair daqui, a gente vai sentar, a gente vai fazer um churrasco, eu vou na casa do senhor e a gente vai conversar e aí sim a gente vai ter uma relação de pai e filho, porque até então a gente nunca teve, né? E infelizmente eu não tive essa oportunidade, né? Meu pai ele veio a falecer em 2018. E aí quando isso aconteceu, eu sentei e comecei a compor essa canção que fala do tempo.
A gente não pode perder tempo pode na perder vida. tempo. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer hoje. Exatamente. Amar hoje, pedir perdão hoje, se Exatamente. arrepender hoje, porque o hoje é certo, o amanhã não é. Ô, Rogério, você sabe, em cima do que você disse aí, coisa linda. Sabe qual é meu conceito mais simples de salvação? É o seguinte: se você soubesse que ia morrer hoje, o que você correria para resolver? Se você disser nada, tá ótimo, tá safo. Se você disser, eu voltaria para resolver isso e aquilo outro, então você tem pendências. O ser humano não pode ser achado em pendências. Eu não tenho nada para resolver lá atrás, nada. Tudo que eu tinha que fazer eu fiz, tudo que eu tinha que errar eu errei, tudo que eu tinha que pedir perdão eu pedi, tudo que eu tinha que perdoar eu perdoei. E se você disser, vai morrer hoje, você precisa de quanto tempo para consertar as coisas, arrumar as tuas coisas? Não precisa de nada, pode levar agora, tá tudo certo. É assim que a gente tem que viver. Exatamente, porque a gente não pode viver com peso na consciência. Não pode, com pendências. Né? Você não pode ter pendências. Eu nunca tive mágoa do meu pai. Nunca tive mágoa, até porque você não pode ter mágoa de uma pessoa que você não conhece. Claro. Né? Pai, nunca tive mágoas, nunca de tive ninguém, né? ressentimento nenhum. Mas eu tinha essa vontade de ter uma convivência com ele de pai e filho, coisa que eu não pude ter. Por quê? Tudo que o tempo decide tudo. O tempo, ele é implacável, né? Eu acho assim, você deixar as coisas para amanhã não pode. É perder tempo. Porque uma hora você vai ter que resolver as coisas. Né? E às vezes a gente fica adiando. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã isso, amanhã aquilo. Não. O que você tem que fazer, você tem que fazer hoje. Já disse então, Jesus. O que tiveres que fazer, faz agora. Tá então, certo. assim, a gente procura fazer as coisas agora para não se arrepender depois. Né? Então, essa canção que fala do tempo Vou conferir, tá disponível. Vou conferir agora. E eu quero dizer para você que está nos assistindo aí agora, se você tem uma mágoa de alguém, se você tem um ressentimento de alguém, se você tem uma pendência, não deixa para amanhã. Você tem que olhar nos olhos dessa pessoa, por mais que te doa. Eu vou te falar uma coisa, você ter mágoa de alguém, o único prejudicado é você. Verdade. Né? Só você se porque às vezes a pessoa tá lá rindo. Ela nem sabe. Que você tá. E aí você tá se prejudicando, tá com o seu coração machucado por uma coisa que nem vai te fazer mal, vai fazer mal pra você mesmo. O perdão é por nós, não é nem pelo outro. Exatamente. Então, assim, a gente não é santo, vou ser sincero. A gente não é santo, mas a gente procura viver cada dia como se fosse o último. Porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ter. Esses dias, um amigo muito querido nosso faleceu. Inclusive já trabalhou aqui na igreja como câmera. Ele passou por alguns problemas, estava com depressão e infelizmente faleceu. Então, assim, é uma pessoa que não vai amar mais, não vai chorar, não vai sorrir, não faz mais nada. Por quê? O tempo dele acabou. O tempo de todo mundo vai acabar. O importante é que quando ele acabe, não haja pendências, né? Não tenha o que se resolver, não haja o que se voltar atrás para consertar. Temos que viver hoje. Sim. Rogerão, prazer imenso sua presença aqui no podcast. Prazer Deus todo abençoe. É isso aí. Beijo no coração. Beijo. Fiquem todos com Deus. E siga-nos lá nas redes sociais. Siga o Rogerão nas redes sociais, dá o like aí também no MCast, tá bom? Segue, se inscreve, dá um joinha, não custa nada dar um joinha, né? Por que a pessoa não dá um joinha? Dói, né? Só um joinha que você dá já ajuda o canal a poder chegar a mais pessoas aí pelas plataformas. E dias melhores virão, hein, Bispo? Dias melhores virão. Dias melhores virão. Vou encerrar com ela, hein? Uma hora a gente vai fazer com a banda toda aqui. Amém. Um abraço. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Quanto tempo você espera para ser feliz? Mas o que é o tempo? O tempo não espera ninguém. Tempo de amar, tempo de pensar, tempo de agir. Deus é o Senhor do tempo, mas o tempo não espera por nós. Ame hoje, chore hoje, louve hoje. Deus está te esperando hoje. Volte para Ele hoje.
hoje, louve hoje. Deus está te esperando hoje. Volte para Ele hoje. Quanto tempo você espera para ser feliz? Mas o que é o tempo? O tempo não espera ninguém. Tempo de amar, tempo de pensar, tempo de agir. Deus é o Senhor do tempo, mas o tempo não espera por nós. Ame hoje, chore hoje, louve hoje. Deus está te esperando hoje. Volte para Ele hoje. Ame hoje, chore hoje, louve hoje. Deus está te esperando hoje. Volte para Ele hoje. Hoje, O tempo não espera ninguém. O tempo não espera a próxima nota, o próximo